Amém, amados? Antes de nós entrarmos aqui na palavra, deixa eu orar com vocês mais uma vez, pedir para você fechar os seus olhos. Vamos pedir para o Senhor falar conosco, amados. Sabe, o desejo do meu coração, e eu sei que é o desejo do seu coração. A gente vem aqui, é tão gostoso quando a gente vem para a casa do Senhor, momento que a gente tem uma comunhão entre irmãos, para falarmos um com os outros, conversarmos, orarmos, né? Mas o melhor de tudo, queridos, é quando a gente vem e a gente ouve o Senhor falar conosco. Que o Senhor possa falar ao seu coração, o Senhor possa ministrar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso? Vamos orar para isso? Feche seus olhos por um instante para você não se distrair. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos como irmãos em mais esse dia, Pai. Por termos o privilégio de estarmos na Tua casa, temos o privilégio, a liberdade de estar aqui e ouvir a Tua palavra. E nós queremos Te ouvir. Senhor, fala conosco. Usa minha vida, Pai, como um instrumento do Senhor para ministrar a Tua igreja, a todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Senhor, aqueles que vieram buscar uma direção, aqueles que vieram, Senhor, porque precisam do Senhor, precisam ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Que os nossos corações possam agora estar preparados como uma boa terra para receber a semente preciosa da Tua palavra. E assim venha frutificar a 100 por 1, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos cura, nos sara, nos restaura, nos fortalece. Pai, que possamos sair daqui verdadeiramente edificados, fortalecidos como igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Lucas, o capítulo 19, a partir do verso 1. A mensagem que eu quero trazer ao seu coração está dentro desse texto, esse texto que fala sobre a história de Zaqueu. E diz assim a palavra do Senhor, queridos, a partir do verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Amados, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. É uma palavra para você que está precisando se levantar. Para você que está precisando se levantar nessa manhã. Especificamente eu quero compartilhar para você, queridos. Sabe, tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, né, têm conhecimento da sua palavra, fala que a sua palavra é poderosa, a sua palavra transforma, mas também tem outras pessoas que ainda não conheceram a Cristo, não conhecem a palavra de Deus. Pessoas assim que têm andado prostradas, queridos. Têm andado prostradas, têm andado desanimadas devido a alguma coisa que enfrentaram ou estão enfrentando. E têm se prostrado e não têm conseguido se levantar. Pessoas que às vezes têm dado lugar na sua mente às mentiras, a enganos que o inimigo tem lançado na sua mente. E devido a essas mentiras, elas têm estado prostradas e não têm conseguido se levantar. A mentira tem poder sobre as nossas vidas, queridos? Sim ou não? E se eu falar para você que às vezes pode ter? A mentira ela tem poder, queridos, sim, quando nós acreditamos que ela é uma verdade. Se você tomar aquilo como verdade, aquela mentira, aquele engano que o inimigo tem lançado no seu coração, na sua mente, e você toma aquilo como verdade, aquilo pode causar uma grande destruição nas nossas vidas. Amém? E essa é uma das estratégias que Satanás quer destruir aí o povo de Deus, com sofismas,
com mentiras, coisas que parecem verdade. Às vezes ele usa a própria palavra de Deus de forma distorcida para que você se engane, e acredite numa mentira e viva prostrado, e viva desanimado, e não se levante. Amém, queridos? Esse é um dos motivos pelo qual eu acredito que Deus nos fala ali em Romanos 12, 2, mas transformem-se, renovando o vosso entendimento, renovando a vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos estar renovando a nossa mente constantemente com a palavra. Filipenses capítulo 4, verso 8, onde o apóstolo Paulo também escrevendo ali, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for bom, tudo que for nobre, tudo que for excelente, tudo que for digno de louvor, tudo que for verdadeiro, se tem algo, que é bom, que é excelente, ocupe a sua mente com isso. Porque senão, queridos, nós podemos dar lugar ao inimigo na nossa mente, e como eu disse aqui, eu comecei essa mensagem, muitas pessoas têm estado prostradas, pessoas que conhecem a palavra e pessoas que não conhecem a palavra. Conhecem a palavra, mas às vezes têm se deixado enganar, conheceram a Cristo, estão na casa do Pai, mas têm se deixado enganar e têm estado prostradas. Essa palavra é para que você se levante. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Pessoas, amados, que às vezes estão aguardando um agir de Deus. Sabe, de repente você já esteve assim, ou está assim, eu estou aguardando, na hora que Deus agir, eu vou me levantar e eu vou continuar caminhando. Mas às vezes estão enganadas. Elas estão aguardando o agir de Deus, porém quando a gente examina a palavra, queridos, a gente vê que nas nossas vidas para a gente se levantar não depende único e exclusivamente de Deus. Não é só de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, queridos, eu vejo sim uma lei da reciprocidade. Que Deus, se depender de Deus, queridos, Ele quer nos colocar de pé. Mas Deus espera uma ação, Deus espera um posicionamento meu, Deus espera um posicionamento seu, para que você venha se levantar e continuar essa caminhada. O exemplo disso, na palavra dele, ele diz: achegai-vos a Deus, e Deus vai se achegar a você, e Deus se achegará a vós outros. Às vezes, Deus vai agir, Deus é poderoso, é Ele que levanta o caído, é Ele que levanta assim. Se não for Deus, queridos, sem Deus nada podemos fazer, mas Deus espera um posicionamento das nossas vidas. Se achegue a Ele, e Ele vai se achegar. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Então Deus está esperando um posicionamento nosso. Venham a mim, e eu vos aliviarei. Vocês vão encontrar descanso. Você que está aí afligido de alma, passado, depressivo, opressivo, síndrome do pânico, ansiedade. Deus está falando: filho, vinde a mim. Está esperando um posicionamento seu, está esperando um posicionamento meu. Amém? Apocalipse capítulo 3, verso 20, eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, ou seja, Deus está esperando uma correspondência. Se você ouvir e tomar um posicionamento, eu vou entrar, eu vou mudar, eu vou transformar a sua vida. Amém, queridos? É impossível, Só Deus, o impossível, queridos, só Deus pode fazer nas nossas vidas. Eu acredito que vocês já ouviram isso diversas vezes. Quando se trata de impossível, é com Deus. Mas aquilo que é possível, queridos, Deus espera que a gente se posicione e venha fazer. Aquilo que é possível, Deus espera que a gente faça. Deus espera que a gente tome uma posição. E aqui eu quero ministrar essa palavra ao seu coração dentro desse texto que a gente leu de Zaqueu. Porque eu vejo Zaqueu tomando um posicionamento, queridos. E ali ele experimentou do agir de Deus na sua vida. Deus, ali ele teve um encontro com Jesus que mudou a vida de Zaqueu. Mudou a história de Zaqueu. Mas eu vejo nitidamente, queridos, Zaqueu tomando uma posição para que isso acontecesse. Amém? A primeira coisa que eu vejo está no versículo 3. Eu quero que você volte comigo lá no verso 3. Que diz assim: ele queria ver quem era Jesus. Primeira coisa, queridos, para que a gente possa se levantar, desejo de ver mudança. Zaqueu queria ver Jesus na sua vida. Ele queria ver quem era Jesus. Eu vou dizer algo para vocês, parece até bobagem, ou que não seja muito assim. Mas tem pessoas que às vezes estão prostradas e não querem ver mudança na sua vida.
Tem pessoas que às vezes a gente olha para essas pessoas, queridos, às vezes fica até cheia de compaixão, às vezes a gente olha e fala, puxa, que dó, olha como é que está essa pessoa, mas essa pessoa, de verdade, queridos, às vezes ela não quer se levantar. Você acredita que existem pessoas assim? Existem pessoas, queridos, que não querem, e eu vou dizer para você, quando a gente não quer, quando a gente não deseja, nem o próprio Deus vai operar nas nossas vidas. Se você não quiser, e tem pessoas que às vezes, é algo impressionante, queridos, mas tem pessoas que querem que as pessoas fiquem olhando para ela como coitadinha. Ai, olha para a minha vida, olha como eu estou sofrendo, olha o que está acontecendo, olha, tem pessoas que parece que gostam que as pessoas olham para ela e fiquem com dó, e que ela está precisando de ajuda e isso, mas ela mesmo não quer mudança, não quer tomar uma posição para que a sua vida mude. Eu me lembro quando eu estava em São Paulo fazendo um seminário, queridos, a gente foi fazer um evangelismo nas ruas, lá no centro de São Paulo, e eu me lembro que a gente passou em determinado lugar que tinha muitos moradores de rua, e eu lembro da gente conversando com alguns deles, e alguns deles nós oferecemos, eu lembro que na época oferecemos até ajuda, se eles quisessem mudar. Nós iríamos ver para ajuda, para levar, né, a uma casa de recuperação. Eu me lembro de um específico, queridos, que falou, não, eu não quero. Eu não me lembro ao certo as palavras, mas ele dizia assim, para mim está bom do jeito que está. Eu lembro até que ele falou, nós estávamos na hora assim, nós estávamos além de estar levando a palavra, a gente levava uma garrafa de chá, algumas bolachas, servindo, né? Era até uma noite fria, servindo. E eu lembro que até eu não lembro se foi ele ou foi um outro, ele pegou a bolachinha assim, pegou a bolacha, pegou o chá, colocou de lado assim, sabe, até meio que... Falou, já passaram aqui, já deram para a gente já. Sabe, algo assim, porque ali, tudo que deu a entender é que muitas pessoas, determinadas igrejas, passavam por aquele lugar, servia comida, né, oferecia ali algum tipo de assistência, e a pessoa está tão acostumada com aquilo, queridos, e quando nós falamos assim, você não quer sair, você não quer algo melhor? Falou, não, tá bom assim. Pode parecer impressionante, a pessoa estava na rua, dormindo na rua, a gente ofereceu ajuda para que ele saísse daquele estado, mas ele não quis. E tem pessoas assim, queridos. Às vezes a gente está olhando com dó, mas as pessoas parecem que querem ficar naquele estado. É impressionante. Elas mesmas não tomam uma posição, não se posicionam para se levantar. Então a primeira coisa que eu vejo nessa palavra, que eu dei como tema, levantar-se é uma questão de posicionamento. Levantar-se é uma questão de posicionamento. Tem pessoas que não se levantam porque não querem. Pode parecer bobagem, mas não é, queridos. Se você não quiser, você vai continuar prostrado, nem Deus vai te colocar de pé. Porque Deus ele opera em conformidade com a nossa vontade. Quando a gente corresponde à ação do Espírito Santo dele, ele vai fazer na nossa vida. Vem, filho, vem, eu quero te colocar de pé. Agora, se você não quiser vir, queridos, nem ele vai te colocar de pé. Por mais que ele te ame e tenha o melhor preparado para a sua vida, você precisa corresponder à ação do Espírito Santo. E a primeira coisa, a gente precisa querer ver mudança. A gente precisa querer ver Jesus operar na nossa vida. Eu me lembro que eu já falei diversas vezes aqui, queridos, quando eu me converti, uma das coisas que me fez começar a ver Jesus, experimentar de Jesus, foi que eu ouvia pessoas testemunhando, Jesus me curou, Jesus fez assim na minha casa, é isso. E eu lembro que eu tinha uma posição e tenho até hoje. Eu falo, Jesus faz isso? Então eu não aceito só ouvir falar, eu quero ver. Eu quero ver Jesus operar na minha vida. E eu quero dizer para você, querido, se você precisa se levantar, você precisa querer ver Jesus. Mas não é só, você não pode só ouvir falar de Jesus. Como nós ouvimos às vezes testemunhos, Jesus me curou, Jesus transformou meu casamento, Jesus mudou a vida do meu filho, libertou meu filho das drogas, né? Jesus me deu uma provisão, mudou minha vida financeira. Você precisa querer ver Jesus. Senhor, eu não aceito só ouvir falar. Eu quero ver esse Jesus. Jesus é o Deus que provê, então eu quero ver essa provisão na minha vida. Jesus é o Deus que cura, eu estou enfermo, eu quero ver o Deus que cura, eu quero ver o Jeová Jireh, eu quero ver o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que provê. Eu não quero chegar na igreja e ficar ouvindo só o pastor pregar que Deus é maravilhoso, é bom, ele faz. Eu quero ver.
Querido, Deus espera que nós tomemos esse posicionamento. Não é ser arrogante, não é querer colocar Deus contra a parede, não. Deus quer que você tome um posicionamento de fé e fala: Senhor, está na tua palavra, então eu quero ver. Eu quero ver o Senhor na minha vida. Eu não quero só ouvir de Jesus. Zaqueu com certeza tinha ouvido falar dos milagres, das maravilhas de Jesus. Mas quando ele viu a oportunidade, ele soube que Jesus estava passando por ali, Zaqueu queria ver Jesus. E se você quer se levantar, queridos, você precisa se encher desse desejo. Eu quero ver Jesus. Chega só de ouvir falar. Eu não quero ser um religioso. Eu não quero ser uma pessoa que frequenta uma igreja religiosa, mas minha vida não muda nada. E de repente pode ser que há algum tempo você já tenha frequentado a igreja. Alguns meses, alguns anos. Mas você não tem visto essa mudança. Só que eu quero dizer para você, no que depender de Deus, de repente já poderia até ter acontecido. Mas Deus está esperando um posicionamento seu. Eu quero ver. Eu não aceito só ouvir mais. Eu quero ver o operar de Deus na minha vida. Eu quero ver esse Deus que provê. Eu quero ver esse Deus que cura. Esse Deus que sara. Eu quero ver esse Deus que diz a palavra, que dá uma paz que excede o entendimento. Porque eu tenho andado tão inquieto. Eu tenho andado tão ansioso. Eu tenho andado tão preocupado. Eu não tenho tido paz. Eu não tenho conseguido dormir. Eu quero ver esse Deus que me dá paz que excede o entendimento. Essa paz que mesmo eu passando por problemas, eu consigo ter paz. Eu quero ver esse Deus. Chega, eu não quero mais ficar assim, inquieto, ansioso, preocupado. Eu quero descansar nesse Deus. E esse é o primeiro posicionamento que eu vejo na vida de Zaqueu. Desejo. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Eu quero ver. Eu quero ver. Chega de uma vida religiosa. Segundo lugar, queridos, no verso 4. Depois que Zaqueu desejou, ele assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Segundo lugar, eu preciso desejar mudança. Mas em segundo, eu preciso tomar uma atitude para que a mudança ocorra. Porque eu falei, eu quero ver, chega, eu quero ver. Muito bem, parabéns, primeiro passo. Agora toma uma atitude. Toma uma atitude, queridos. Como eu disse, com certeza, Zaqueu já tinha ouvido falar dos milagres. Mas quando ele sabia que Jesus ia passar por ali, ele não hesitou, ele tomou uma posição. Ele saiu, correu, subiu numa figueira brava para ver Jesus. Então ele tomou uma posição, queridos, para que ocorresse a mudança. A gente, da mesma forma, a gente precisa tomar uma posição para que essa mudança ocorra. Qual é a posição que você precisa tomar? Qual a atitude que você precisa tomar, queridos? Toma uma atitude para que essa mudança ocorra. Tome uma atitude para que ocorra essa mudança. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Ainda no versículo 4, diz assim, ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. No versículo 4 ainda, queridos, por que Zaqueu subiu na figueira? O texto responde. Diz que ele era de pequena estatura, e havia uma grande multidão, havia uma dificuldade para que ele pudesse ver Jesus. E aqui eu quero dizer para você, amados, quando você tomar uma atitude, você deseja, você toma uma atitude, eu quero ver Jesus na minha vida a partir de agora, nessa situação específica na minha vida. Às vezes você vai tomar uma atitude, e quando você tomar uma atitude, queridos, às vezes você vai encontrar barreiras. Não significa que porque você deseja, porque você se posicionou, Deus está vendo a sua posição, como Deus viu a posição de Zaqueu, mas não significa que por causa disso que você não vai encontrar barreira nenhuma. Porque pode ser que a pessoa desejou, a pessoa até tomou uma posição, chega e vai mudar, ela se posicionou, tomou uma atitude, mas aí encontrou barreira. E nesse encontrar barreiras, pode ser que alguns retrocedam, queridos, e parem. E pode até dizer assim, ai, Deus sabe, né? Deus viu, eu tomei uma posição, eu quero muito, eu me posicionei, mas olha só o que aconteceu. Eu acho que não era para mudar mesmo.
Acho que não era para acontecer. Acho que é para mim ficar desse jeito mesmo. Talvez seja, olha só, queridos, talvez seja a vontade de Deus ficar desse jeito. Cuidado com o engano. Eu me veio a passagem agora daquela pessoa que era paralítico, e veio alguns amigos trazendo aquela pessoa até Jesus. E diz que quando eles chegaram em determinado lugar, diz que viram a multidão também. Olha aí a barreira. Diz que Jesus estava na casa, viram a multidão e eles não conseguiam levar, mas eles queriam que o seu amigo fosse curado. Eles poderiam ter parado ali e falar, puxa, nossa, a gente tentou, né? A gente pegou ele, colocou ali na maca, carregamos, a gente amou e tentou. Mas olha só, não tem como. Talvez não é para você ser curado hoje, não, meu amigo. Talvez é destino seu viver desse jeito aí. Não é para você ser curado. Foi isso que eles fizeram, queridos? Eles encontraram uma barreira, queridos, encontraram a multidão, não tinha como cegar Jesus, mas diz que eles subiram até o telhado, diz que abriram ali e desceram aquele homem até Jesus, ou seja, eles não pararam quando encontraram uma barreira. E aqui eu vou dizer para você, não é porque você se posicionou, e às vezes de repente você tem no coração, Deus viu, eu me esforcei, eu me posicionei, por que Deus não operou? Não, queridos, você precisa continuar posicionado quando você se encontrar a barreira. Mais uma vez, não é porque você é filho, não é porque você se posicionou, não é porque você deseja que não vai ter barreiras. Vão existir barreiras, só que quando encontrar essas barreiras, você precisa continuar firme, mesmo encontrando essas barreiras. Amém, amados? Existem situações que surgem para tentar nos impedir de ver Jesus. Mas é aí que a gente tem que se posicionar e vencer, queridos. Pagar um preço para ver Jesus operar nas nossas vidas. Porque é impossível a gente ter um encontro com Ele, é impossível a gente ter um encontro com Jesus e a nossa vida não ser transformada. E aqui eu quero, às vezes, citar algumas barreiras que podem nos impedir. Algumas barreiras que vêm para nos impedir de ver um operar de Jesus nas nossas vidas. Uma delas, queridos, orgulho. Talvez você se posicionou, quer ver Jesus, deseja muito, mas o orgulho às vezes pode nos impedir de ver Jesus. Zaqueu aqui diz o texto que era um homem rico, de posição, chefe dos publicanos, apesar de ser odiado pelo seu povo por causa disso, né, mas tinha posição, era rico, mas ele não se importou em ir, correr, subir numa figueira para ver Jesus. Eu falo isso, queridos, porque, como eu disse, às vezes pode ter algumas pessoas que querem ver Jesus, mas elas querem manter a aparência, elas querem manter o status, ela quer manter a posição dela, ela não quer que ninguém saiba do que está no coração, ela quer se manter toda pomposa, ela quer um operar de Jesus na vida dela, mas ela quer se manter na mesma posição, ela quer se manter como se está tudo bem comigo, está tudo bem. Você olha nas redes sociais aí, tudo maravilhoso, sorrindo, lugares lindos, eu e meu amor, eu e minha esposa, eu e minha coisa, mas está tudo ruim. Está tudo ruim, está tudo podre, mas nas redes sociais está tudo maravilhoso. E ela quer que todo mundo saiba que está tudo maravilhoso. Mas se você não se despedir diante de Jesus, queridos, se esse orgulho não for embora, você vai continuar só com a fachada. Eu não estou apontando para ninguém, nem acusando ninguém, eu estou dizendo para nós, para mim, para você. Não adianta eu vir aqui pregar, falar, ensinar algo e na minha casa está tudo ruim, está tudo podre, coração está podre, está cheirando mal, mas eu prefiro manter a aparência que ninguém saiba e não ter um encontro com Jesus. Porque eu vou dizer para você, queridos, se você preferir manter a aparência, essa vai ser a sua paga, ter uma boa aparência diante dos homens, mas de Jesus você não vai ter um operar, você não vai ter um mover de Jesus na sua vida, vai continuar prostrado. Parece que está de pé diante dos homens, mas está arrebentado. E quantas pessoas que não estão assim? Que às vezes uma das barreiras de ver Jesus, queridos, é o orgulho. Você quer ver uma coisa? Às vezes quando o pastor faz um apelo, você que está assim, você que está enfermo, você que precisa, né, pedir perdão, se humilhar, às vezes o pastor faz um apelo para vir aqui à frente. Não que seja necessário fazer assim, mas às vezes a gente faz para te estimular uma atitude, a ter uma posição e uma atitude de fé. E às vezes eu acredito que tem pessoas que não saem do lugar, porque fica com medo do que os outros vão pensar.
Nossa, o que vai pensar se me ver lá na frente? Vai pensar que eu estou em pecado. Vai pensar que eu estou assim. E o que vai pensar então se eu for lá e começar a chorar? Vai falar, nossa, essa pessoa está com problema, está com muito problema. Tadinho dele. A pessoa tem vergonha de vir à frente pensando no que os outros vão pensar se ela vir aqui, se ela chorar, se ela se humilhar. E se bradar então, Jesus, tem misericórdia, me perdoa. Meu Deus, eu vou me humilhar desse jeito? O que vão pensar? O que é que vão pensar de mim? E prefere manter uma posição e não ver o operar de Jesus na sua vida, queridos. Essa é uma das barreiras que pode nos impedir de ver Jesus. Orgulho. Prefere manter o status, prefere manter a posição, mas não se achegar a Jesus. E a palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então você está querendo, às vezes você pode estar querendo ver Jesus, mas com uma atitude orgulhosa, com uma atitude assim, não vai ver, queridos. Não vai ver. Porque Deus dá graça aos humildes, um coração quebrantado e contrito. Aquelas pessoas que se humilham na presença de Deus, não é só também de aparência, mas no interior, mas reflete no exterior, que não está preocupado com o que os outros vão pensar. Sabe, aquela pessoa que tem algo que precisa resolver e ela não se importa, ela fala, eu preciso pôr esse lixo para fora. E ela vai lá e ela pega uma pessoa e ela confessa os seus pecados. Olha, eu estou assim, eu fiz isso, eu fiz assado, me ajuda, ora comigo. E ela não tem vergonha, mas ela expõe aquilo. E Deus fala na sua palavra, lá no Tiago capítulo 5, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tem muitas pessoas que não são curadas, queridos, porque elas precisam pôr para fora, elas precisam expor esse lixo, só que elas não põem para fora. Elas preferem se manter assim, não fala com ninguém, não se abre com ninguém. E às vezes usa até algo que parece espiritual. É eu e Deus. Eu não tenho que falar nada com ninguém. O negócio é eu e Deus. Mentira. E essa mentira pode te manter aprisionado, escravizado e prostrado, porque a palavra de Deus nos criou para os relacionamentos, e Ele fala que nós temos sim que nos abrir, confessar, pôr para fora esse lixo. Lógico que não é com qualquer pessoa, mas uma pessoa que você confie, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus que possa te ouvir, que você possa pôr isso para fora, e essa pessoa vai orar com você, e você vai ser curado, e você vai se levantar. Mas eu acredito que Deus faz isso, queridos, temos esse relacionamento, falarmos uns com os outros, para a gente deixar de ser orgulhoso, e saber que nós precisamos uns dos outros. Saber que não é só eu e Deus, não, essa pessoa que fala é eu e Deus, é orgulhoso. Você precisa do seu irmão precisa de você, nós precisamos uns dos outros, e precisamos pôr para fora esse lixo. Provérbios, se eu não me engano, 28:13, é aquele texto que diz, quem esconde os seus pecados não prospera. Novamente eu vou dizer para vocês, quem esconde os seus pecados não prospera, mas aqueles que o confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então muitas vezes nós estamos querendo se levantar, estamos querendo prosperar na nossa vida, queridos, mas não confessamos, não abandonamos. Como é que a gente vai prosperar? Como é que a gente vai se levantar? Amém, queridos? Uma outra barreira que nós podemos encontrar para ver Jesus, indisposição em buscá-lo. Tem muita gente que quer ver Jesus, muita gente que quer, esse Jesus que as pessoas estão falando, que estão experimentando, eu quero, mas não tem disposição nenhuma. Como assim, pastor? Não tem disposição? Não quer ir para a igreja? Não quer ir para uma célula? Não quer ir orar? Não quer ir em nenhum movimento de oração? Não quer jejuar, não quer conversar com ninguém, quer ver Jesus, mas não quer fazer nada. Não tem disposição nenhuma de ir até Jesus. De ir no lugar, não, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu vou na casa do meu irmão, eu vou falar com alguém. Se move, faz alguma coisa, mostra para ele, Jesus, eu preciso, eu quero. Mostra para ele, porque a hora que você mostrar, você vai estar em cima dessa figueira brava e ele vai olhar. Agora eu estou vendo a posição do meu filho. Filho, desce, que eu vou entrar na tua casa hoje. Mas ele precisa ver essa disposição, mostra isso. Agora as pessoas querem experimentar de Deus, queridos, mas não querem nada. Querem que Deus faça algo que na verdade que é magia, que é mágica. Quer que Deus chegue assim, pronto, né? Ou que alguém imponha as suas mãos sobre você, uma palavra poderosa e tudo muda. Mas Deus fala, quer ver mudança, querido, se esforça.
leia a palavra, ore a Deus. Ai, pastor, eu estou sem forças. Eu sei, às vezes nós estamos sem forças, mas vai lá, cada dia se esforce. Não está conseguindo falar nada, se ajoelha, chora. Não está conseguindo, pede ajuda para alguém. Não estou entendendo, na hora que eu vou ler, continua lendo, continua orando, mostra com a sua atitude, Deus está vendo isso, e Ele vai ver esse posicionamento seu, e Ele vai se mover, mas nós precisamos tomar uma atitude, se nós queremos ver Jesus. E às vezes a indisposição, queridos, a indisposição, pode fazer com que a gente não veja Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está falando disso, me busque de todo o coração, de toda intensidade, me busque, você vai me achar, eu me deixarei ser encontrado, mas precisa haver essa busca, essa intensidade, essa disposição. Amém, queridos? A gente precisa entender que aqueles que pagam um preço, eles vão ser cheios de Deus, do poder de Deus, poder, queridos, que nos capacita a andar em vitória, de cabeça erguida, poder que nos capacita a sermos frutíferos, mas isso não vem não vem simplesmente pela vontade de Deus, eu, precisamos nos posicionar. Uma outra coisa aqui, uma outra barreira que pode nos impedir, queridos, de ver a Jesus, no versículo 7, olha o versículo 7 de Lucas 19. Diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Sabe uma coisa que pode nos impedir de ver Jesus? Às vezes é culpa na consciência. Aqui, a hora que Zaqueu tomou aquele posicionamento, o povo começou a falar, pecador, Jesus foi na casa de um pecador, e de repente começar a vir à tona aí, né, os seus pecados, as suas falhas. Mas deixa eu dizer para você, querido, não permita isso. Se você se rendeu a Cristo, né? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, verso 1, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sei o que você fez, eu não sei o pecado que você cometeu, pode ser a pior coisa que for, você está aqui, está tendo uma oportunidade, seja aqui, você que está acompanhando online, querido, se você de verdade, se houver um arrependimento, se houver um quebrantamento, e não é porque a gente merece, é porque Deus é bom. Pastor, mas eu não mereço, o senhor não sabe o que eu cometi, o senhor não sabe o que eu fiz, né? Como é que eu posso agora, como é que Jesus pode mudar? Ele só pede para você se arrepender de verdade, se quebrantar de verdade, e Ele pode mudar. Então não deixe, não permita que o inimigo das nossas almas pegue essas situações, pegue essas coisas, esses pecados que você cometeu e fique ali te massacrando, impedindo você de que você veja Jesus e vá até Ele. Amém? Não é por sermos bons, queridos, mas é por você crer, por você se apropriar do que Jesus fez na cruz do Calvário por você, né? Saber que Ele é bom, Ele perdoa, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos justifica, por mais que você tenha cometido algo terrível. Então não permita que essa culpa, que essa acusação que está sobre você, não permita que esse fardo te impeça de ver Jesus, do operar de Jesus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, Ele levou sobre si os nossos pecados, queridos. Amém? E Ele diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não permita que essa culpa fique te atormentando, te impedindo de levantar, de ver um operar de Jesus na sua vida. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, queridos, pessoas que às vezes elas conseguem até perdoar outras, mas elas não conseguem se perdoar. Já conversou com pessoas assim? Ou você de repente já teve esse posicionamento? Pessoas que para perdoar até perdoam, mas ela não consegue se perdoar. E às vezes ela está enganada, ela acha que aquilo, de repente, ela está sendo até espiritual. Eu cometi algo tão terrível, eu não consigo me perdoar. Isso é pecado. Assim como nós devemos perdoar aos outros, nós precisamos nos perdoar. Se Deus nos perdoou, quem é você para não se perdoar? Quem somos nós para não nos perdoarmos, queridos? Se Deus nos perdoou e fala que nos lava, nos limpa, quem somos nós? Então lança isso fora, lança essa culpa fora, lança esse peso fora, porque isso pode impedir você de se levantar. Amém? Em quarto lugar, um quarto posicionamento, queridos, para que eu possa ver Jesus na minha vida, eu preciso tomar posição contra o pecado, versículo 8.
Diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se eu de alguém eu extorqui alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Então a gente precisa desejar, a gente precisa tomar uma atitude, queridos, né? Mas a gente precisa também, não é só desejar e tomar uma atitude, a gente precisa tomar posição contra o pecado. Porque às vezes eu acredito também tem pessoas que querem ver Jesus, desejam ver, tomou até uma atitude, mas não abandona algo que sabe que está desagradando a Deus, que é pecado. Não abandona aquilo. E se a gente quer ver Jesus, a gente precisa abandonar. Aqui a gente viu Zaqueu, ele não só tomou aquele posicionamento, foi lá, subiu na figueira, Jesus falou, quero entrar na sua casa, mas a hora que ele teve um encontro com Jesus, você viu o que ele disse para Jesus? Jesus, se eu roubei de alguém, se eu extorquei de alguém, eu vou devolver, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Com isso, queridos, aqui eu estava tendo uma atitude, o que eu fiz. A partir de hoje, eu me arrependo, Senhor. Eu vou restituir aquelas pessoas que eu lesei. Eu vou dar metade do que eu tenho. Isso fala de arrependimento. Isso fala de abandonar a sua vida de pecados. Aqui eu era tido como um ladrão, roubador do seu próprio povo, odiado pelo povo. Mas nesse momento, quando Jesus fala, eu vou entrar na sua casa, Zaqueu toma uma posição contra o pecado, queridos. Sabe, é impressionante, mais uma vez, não é apontando ninguém ou jogando pedra em ninguém, mas é impressionante, às vezes, como a gente vê, quando a gente, principalmente como pastor, queridos, a gente contato com pessoas, conversa, aconselhando, as pessoas querem ver uma mudança, querem ter uma mudança, mas elas não querem deixar algo que sabe que não está de acordo com a vontade de Deus. E continuam esperando um agir de Deus, mas não querem abandonar isso. E se a gente quer se levantar, a gente quer ver Jesus nas nossas vidas, a gente precisa deixar aquilo que nós sabemos que desagrada a Deus. A gente precisa abandonar o pecado. Isaías capítulo 59, se eu não me engano, fala, a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar. O seu ouvido não está surdo para que Ele não possa ouvir as nossas orações, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então Ele quer salvar, Ele quer operar, e Ele está com o ouvido pronto para ouvir a sua oração e responder, mas os nossos pecados acabam nos separando, de forma que Ele não nos ouve. E aí as nossas orações se tornam orações ineficazes, queridos, que não vai ter eficácia. Por quê? Porque a gente precisa abandonar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então é se humilhar, é orar, buscar a face do Senhor, mas se converter, deixar os seus maus caminhos. Eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou te colocar de pé. Amém, queridos? Então a gente precisa tomar posição contra o pecado, queridos. Pessoas que querem ser abençoadas na sua vida sentimental, mas não quer abandonar uma vida de fornicação. Senhor, me abençoa, mas está vivendo em fornicação, está vivendo em adultério, em impureza sexual, quer receber o perdão de Deus, Senhor, me perdoa, mas não quer perdoar. Pessoas que pedem o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, mas está com o coração azedo, amargurado. Cristão, queridos, é impressionante, cristãos, isso é básico, quando fala de perdão, é básico no Evangelho, mas cristãos que ainda batem, falam, eu não perdoo, esse eu não perdoo, eu não consigo, eu não libero perdão. Tem pessoas assim dentro das igrejas, e como é que quer se levantar, como é que quer o perdão de Deus se não perdoa? E eu sei que muitas vezes, dependendo da situação, é difícil, mas não é impossível. Deus, se você se posicionar, se você quiser tomar uma posição, Deus vai te dar graça. Porque não é na nossa força. Deus vai te dar graça para que você perdoe. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seja quem for que te feriu, te machucou muito, tenha sido a coisa mais terrível. Se você entender, se posicionar, Deus vai te dar graça para que você libere perdão. Agora, se você não quiser, você vai continuar com esse coração amargurado, atormentado e impedindo o fluxo da graça de Deus sobre a sua vida. Não vai se levantar e vai continuar vivendo de aparência, de status, de Facebook, de Instagram, de tudo bonitinho lá. Pode estar num lugar legal, pode estar com dinheiro no bolso, pode estar assim, mas por dentro está destruído.
e não vai ver o operar de Jesus. Então tome uma posição contra o pecado, queridos. Pessoas que querem prosperar financeiramente, mas são avarentas. Sabe, a palavra diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Mas a pessoa é avarenta. Às vezes é uma boa pessoa. Como nós lemos aqui eu li no momento de dízimos e ofertas aqui do jovem rico. É boa, honra pai e mãe, ajuda as pessoas, assim, mas ela é, de certa forma, quando se fala de dinheiro, ela é apegada. Ela não faz mal para as pessoas, mas ela é apegada ao dinheiro. Aquilo tem sido o senhor da vida dela, tem dominado a vida dela. E como eu disse, queridos, uma hora ou outra, ela vai se afastar do Senhor. Porque uma hora ou outra vai ser colocada à prova, para ver se Jesus realmente é o Senhor da vida dela. E se aquilo for o Senhor, se o dinheiro ou qualquer outra coisa for o Senhor da vida dela, ela vai se afastar. E às vezes o Senhor da vida de uma pessoa pode ser o dinheiro, pode ser os bens materiais, pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o trabalho dela. É o Senhor, é aquilo que é o Senhor da vida dela, e não o nosso Senhor Jesus. A gente precisa tomar posição contra o pecado, queridos. A gente precisa tomar cuidado. Eu me lembro muito do pastor Aguinaldo falando sobre isso. Tomar cuidado com aquele negócio da geração nada a ver. Ai, nada a ver, pastor. Também não é assim, pastor. Ah, também é muito radical, o senhor está sendo muito radical. Principalmente nos tempos de hoje, né? Não, a gente não pode ser assim também. Não pode ser tão radical assim. Lembra de uma coisa, queridos. Pecado é pecado. A gente pode dar um nome mais bonitinho, pode fazer qualquer outra coisa, mas pecado é pecado. E não importa, pode-se passar anos e anos, vindo aí a modernidade, tantas coisas, né? Pessoas tentando se adaptar, tentando adaptar a palavra de Deus à sua vontade, ao seu estilo de vida, aquilo que ela deseja, e aí tenta pegar a palavra de Deus e adaptar isso. É o contrário, queridos. Nós que precisamos, independente do que o mundo possa vir aí, a modernidade, a tecnologia, a ciência, nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Tem coisas que é natural, queridos, que a gente vai estar seguindo aí, a questão dessa modernidade, tecnologia, que não é pecado. Mas o que diz respeito a princípios e valores na palavra de Deus, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Por mais que outros tentem mudar, e nós estamos em tempos, queridos, infelizmente, lugares, igrejas, líderes, até conhecidos, que têm tentado aí adaptar para agradar pessoas, para como é que chama? Para, seja aquele evangelho da inclusão, né? Não, para que receber todo mundo, e nós temos que receber todo mundo, só que não é todo mundo e ficar do jeito que quer, do jeito que pensa, viver do jeito que quer. O Senhor Jesus está aberto para receber todo mundo, queridos, a todos que quiserem. Mas Ele fala, precisa ver, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso não vai mudar, queridos. Isso não vai mudar. É renúncia, é abrir mão da sua própria vida para ganhar a verdadeira vida. É viver como Ele quer e não como nós queremos. Porque as pessoas estão querendo viver como elas querem, usar Jesus para ser um amuleto que abençoa. Ah, Jesus me abençoa. Ou um evangelho que se prega, vem que Jesus te abençoa, vem que Jesus muda a sua vida, te dá um carro novo, uma casa nova, te dá isso, te dá aquilo. E eu não estou dizendo que Deus não possa fazer. E Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que provê. Mas não é isso, nós não estamos servindo a Deus por isso. Nós não estamos servindo a Deus somente por isso. Amém, queridos? Então, cuidado com isso. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra para não sermos enganados, tapeados, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. A gente precisa conhecer. Amém? E saber que pecado é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Deus nos ama, nos ama. Ele ama tanto, queridos, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Só que nós decidimos se nós queremos continuar vivendo em pecado ou se nós queremos, Senhor, me perdoa, tem misericórdia, me ajuda a vencer isso, me ajuda a vencer essa situação. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode, Ele vai nos ajudar, queridos. E não fica se importando com o que os outros vão pensar, não. Se importe com o que Deus está pensando de você. Deixa Ele te curar, deixa Ele te sarar, deixa Ele mudar a sua vida, deixa Ele te colocar de pé. Às vezes você vai expor, você vai colocar para fora, vai cheirar mal. As pessoas vão ver, vai cheirar mal. Aquela podridão e as pessoas vão ver. Mas não tem problema, depois vai ser limpo.
vai ser sarado, vai ser curado, Deus vai te honrar. Agora o pior é você permanecer com essa podridão. E isso, queridos, não vai te afetar só aqui. Isso vai afetar a sua eternidade. Em quinto lugar, queridos, já estamos encerrando. Qual o posicionamento que eu tenho que tomar? Versículo 5. Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Jesus tem observado o nosso posicionamento. Jesus viu, queridos, como Zaqueu se humilhou, buscou, ele encontrou barreira, mas enfrentou aquela barreira, né, buscou incansavelmente ver sua face, obter o favor de Deus, como ele não mediu esforço para estar na presença de Deus. E a resposta de Jesus para o posicionamento de Zaqueu foi: eu quero entrar na sua casa, Zaqueu. Eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. E aqui eu quero dizer para você, querido, Zaqueu, nosso Senhor Jesus, Ele está olhando para o seu posicionamento. Ele está olhando para a posição. Às vezes você tem se sentido tão fraco, sem forças. E às vezes a gente tem dias que a gente está assim, né? Tem se sentido sem forças, parece que eu não estou conseguindo nem orar, nem ler. Mas você, nas suas poucas forças, você tem tomado posição. E eu quero dizer para você, Jesus está olhando para isso. Não é vão. Ainda que nas suas poucas forças, a atitude que você tem tomado, Deus está olhando para o seu posicionamento. Amém, amados? E por último, para nós encerrarmos, o versículo 9. Verso 9. Diz assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Para se posicionar, queridos, a gente precisa tomar posição de acordo com a vontade de Deus. E para a gente se posicionar de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra, a gente precisa acreditar. Tudo isso que eu falei para você aqui, se você não acreditar, você vai sair daqui da mesma forma e não vai tomar posição nenhuma. Aqui Jesus diz para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pai da fé. Esse homem também é da fé. Esse homem teve uma atitude de fé, e porque ele creu, hoje houve mudança. Hoje a salvação entrou nessa casa. A gente só vai se posicionar, queridos, de acordo com a vontade de Deus, se a gente crê. Você precisa crer. Você precisa olhar para a palavra do seu Deus e acreditar: eu creio, Senhor. A palavra do nosso Deus, ela é mais real do que aquilo que a gente está vendo, do que aquilo que a gente está sentindo. E você precisa olhar para essa palavra, encher o coração dela, queridos, e crer. Porque é essa fé que vai trazer a existência, o milagre que você precisa, né? A provisão que você precisa, a mudança que você precisa, é fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível que a gente agrade a Deus. É impossível. E é necessário que aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam, que existe uma recompensa para quem o busca. Eu creio que se eu me posicionar, ainda que eu encontre barreiras, ainda que eu encontre dificuldades, se eu me posicionar, se eu continuar firme, ainda que tudo esteja dizendo contra, tudo esteja dizendo que não, se eu ficar firme, eu creio que Deus vai mudar minha sorte, vai me colocar de pé, eu creio que Deus vai mudar a minha vida, vai mudar a minha casa, eu creio, para que a gente se posicione assim, queridos. Ninguém se posiciona assim se não crer. Então você precisa crer, nós precisamos crer. Amém, amados? Deixa eu convidar você a ficar de pé. Eu quero encerrar dizendo para você, queridos, as mudanças na nossa vida não dependem unicamente de Deus, mas de posicionamentos que a gente toma, baseados na palavra, por acreditar que a palavra é a verdade, é absoluta e é suficiente para as nossas vidas. Então, mais uma vez, queridos,
A mudança que você deseja, que você tem, que você quer na sua vida, não depende unicamente do nosso Senhor, mas de posicionamentos que a gente vai tomar a partir de quando? De agora. E posicionamento que você toma baseado na palavra, porque você acredita que a palavra é a verdade e que ela basta, que ela é suficiente. Se você tomar essa posição, queridos, tenha certeza, Jesus vai mudar a sua vida. Pode acontecer agora, pode acontecer hoje, pode acontecer daqui uma semana, 2 semanas, eu não sei, mas seja o que for, se posicione e se mantenha posicionado até acontecer a mudança. Amém? Feche seus olhos por um instante, deixa eu orar com vocês. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. E como eu disse aqui no início, Pai, nós não somos um povo religioso que veio para mais um culto, para mais uma palavra, simplesmente para um ambiente bom, agradável. Não, Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Nós queremos ver mudanças nas nossas vidas. Eu creio que existem áreas nas nossas vidas que precisam de mudanças, mas nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, nós não podemos coisa alguma. Senhor, então nos ajuda a crescer no conhecimento, na graça, nos ajuda a entender a Tua palavra, a crer de todo o coração e a nos posicionarmos como o Senhor quer, Pai, em nome de Jesus, para que essa mudança que nós tanto precisamos, ela venha ocorrer, Seu nome seja glorificado e exaltado através dessa mudança, através desse testemunho, e outras pessoas também venham ser encorajadas, fortalecidas e transformadas através da mudança que vai ocorrer em nossa vida, na nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, levanta-nos, ajuda-nos, Pai, eis-nos aqui hoje, nesta manhã, nós tomamos uma posição, Pai, nós nos posicionamos diante de Ti e pedimos a Tua ajuda, nos ajuda a se levantar, nós não queremos mais ficarmos prostrados, desanimados, paralisados, entristecidos. Pai, não foi para isso que o Senhor nos chamou para andar em vitória, glorificando o Teu santo nome. Então nos ajuda, Pai, a se levantar, a continuar e a glorificar o Teu santo nome, que as pessoas venham olhar para as nossas vidas e ver uma vida frutífera, uma vida abundante, uma vida que glorifica o Teu santo nome. Senhor, nos ajuda, Senhor, visita agora o meu irmão, coloca ele de pé agora, levanta ele agora, Senhor, fortalece ele, aumenta a sua fé, Senhor, em nome de Jesus, que ele venha se levantar a partir de hoje, toda mentira, todo engano lançado no seu coração, na sua mente, toda palavra contrária à Tua palavra, contrária à Tua vontade, todo sofisma, toda mentira que parece verdade, que isso venha cair por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Os enganos e as mentiras de Satanás, Senhor, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos agora a colocar na nossa mente, Senhor, no nosso coração a Tua palavra, o que é a verdade, o que é bom, o que é verdadeiro, Pai, em nome de Jesus, a crermos, Pai, de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus, pois nós somos o que a Tua Bíblia diz, nós podemos o que a Tua palavra diz, nós temos o que a Tua palavra diz. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a alinhar o nosso pensamento, o nosso coração com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, para que nós venhamos experimentar a mudança, a transformação que nós precisamos, para que nós venhamos a se levantar, Pai, em nome de Jesus, Pai, e para a glória do Teu santo nome, amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, querido? Glória a Deus, glória a Deus. Antes de eu despedir vocês aí, você pode virar para o seu irmão, olhar para ele aí e falar: meu irmão, se levanta. Fala para ele aí: se levanta. Em nome de Jesus, não fica prostrado não. Se levanta. Ei, se levanta. Glória a Deus. Estende suas mãos assim, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor o faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá mais uma forte salva de palmas ao nosso Senhor, querido.